Olá pessoal, meu nome é André Laveso, sou professor da Unic. Estamos aqui fazendo uma videoaula referente à disciplina de experimentação agrícola devido às medidas sanitárias adotadas mediante a infestação, a pandemia do coronavírus, né? Então a gente vai abordar o conteúdo da disciplina de experimentação agrícola da unidade 1 da seção 3. Na aula anterior, a gente viu alguns fatores não controlados e a variação aleatória desses fatores, né? A gente viu as medidas, as pressuposições do modelo matemático, aleatoriedade, aditividade, homogeneidade e normalidade dos erros. E nós vimos que qualquer análise estatística, antes de ser realizada, deve-se atender principalmente o princípio da normalidade. Para ser atendido o princípio da normalidade, a gente tem que fazer os testes de kurtose e assimetria dos modelos matemáticos. O que seria essa assimetria, o que seria a kurtose, que a gente viu na aula anterior, né? A assimetria é o grau de distribuição dos dados mediante o eixo do gráfico. E a kurtose é o grau de achatamento desse modelo, desse gráfico, em relação à sua distribuição, né? Seguindo a simetria e kurtose, os dados seguem a distribuição normal, a gente pode prosseguir para fazer uma análise de variância. A gente fez alguns exercícios, alguns exemplos práticos a respeito disso. Nessa aula, a gente vai abordar um pouquinho a respeito dos objetivos da pesquisa, de como a gente vai instalar os experimentos, a fim de obter resultados precisos e mitigarmos esse erro experimental. Relembrando um pouquinho os conceitos vistos nas duas últimas aulas, a gente apresentou um pouquinho sobre os princípios básicos da experimentação agrícola que devem ser adotados, que é a repetição, a casualização e o controle local, antes mesmo da gente colocar o experimento em prática. E nesta aula a gente vai ver o que isso pode afetar, né? O tamanho da parcela, o tamanho da parcela pode afetar no meu experimento. Por isso que é muito importante, durante o planejamento dos experimentos, a gente definir o tamanho da parcela. Porque um tamanho de parcela extremamente grande, ele gera um custo demasiado e o experimento torna-se muito caro. Parcelas muito pequenas, o meu experimento pode ser afetado, a minha precisão experimental pode ser afetada e eu posso aumentar o meu erro e inflacionar esse erro experimental. Por quê? Parcelas muito pequenas, elas não são representativas, a minha amostra, a minha coleta que eu vou efetuar da variável a ser analisada, e não vai representar o todo, e isso pode mascarar ou inflacionar o meu erro experimental, e às vezes eu posso afirmar que eu tenho diferença entre os tratamentos ou que eu não tenho diferença entre os tratamentos e isso ser o contrário do que eu obter na minha análise, né? Então, por isso que a definição do tamanho da minha unidade experimental é extremamente importante para ter uma precisão, uma acurácia bacana, interessante, ter uma precisão do meu experimento e também não ter um custo de forma demasiada do meu experimento. Ainda nessa aula, a gente vocês podem observar, conforme vocês leram um livro didático, que ela está distribuída, está explanando sobre os objetivos, né? Que durante o planejamento dos experimentos a gente tem que definir quais são os objetivos gerais e quais são os objetivos específicos. O objetivo geral é o que se pretende conseguir e o objetivo específico é as particularidades do objetivo geral, né? Então, quais as ferramentas, o que eu vou adotar para me atingir esse objetivo geral, né? Então, quais são os aspectos particulares desse objetivo geral. Ainda durante o planejamento dos experimentos, a gente tem que definir os objetivos geral, específico, o tamanho da parcela, tudo isso para mitigar o erro experimental. E é extremamente importante, durante esse planejamento, a gente definir o croquis, como que a gente vai ser distribuído esses experimentos, como que a gente vai colocar isso no campo, né? Definir um desenho amostral que a gente é denominado de croquis. Ainda, durante a execução desse croquis no planejamento, é extremamente importante definir o meu delineamento estatístico.
qual que seria o delineamento estatístico, né? Depende do que eu vou trabalhar, aonde eu vou trabalhar e de quais os fatores de variação que eu tenho para alocar meus experimentos. Esse delineamento estatístico que eu vou definir, ele tem que ser o mais adequado que vai atender a demanda do meu projeto, do meu experimento. Os delineamentos mais comuns são delineamento inteiramente casualizado, delineamento em blocos ao acaso e delineamentos em quadrado latino. Vamos ver um pouquinho sobre esses delineamentos que são definidos durante o planejamento. O que é delineamento inteiramente casualizado? Então, o delineamento inteiramente casualizado ele vai consistir em áreas homogêneas, onde os tratamentos são distribuídos de forma aleatórias nas unidades experimentais, sem nenhum controle. Bom, pessoal, as características do delineamento inteiramente casualizado são que as parcelas devem ser distribuídas de forma aleatória, né, na área experimental, e é um delineamento recomendado para experimentos com condições controladas ou condições homogêneas. Essas são as principais características desse tipo de delineamento, né? Então é um delineamento mais aplicado em casos de vegetação, em estufas, né, viveiros, experimento com germinação de sementes em BOD, experimentos com placas de Petri, né? Então são todos os experimentos que eu tenho as condições ambientais controladas, ou qualquer tipo de condição são controladas, né? Então são experimentos que eu proporciono as mesmas condições para todas as parcelas ou unidades experimentais. Já o delineamento inteiramente casualizado, ele consiste em áreas heterogêneas, ou seja, eu divido o meu ambiente em sub-áreas homogêneas. Ele é instalado onde todos os tratamentos são repetidos de forma igualmente em todos os ambientes homogêneos, né? Então, eu tenho uma área heterogênea, onde eu vou subdividir em subambientes homogêneos. Bom, pessoal, as características do delineamento em blocos ao acaso são que as parcelas devem ser distribuídas de forma uniforme dentro de cada bloco, né? E geralmente o número de parcelas por bloco é igual ao número de tratamentos, né? E os tratamentos são designados as parcelas de forma casual, aleatória, dentro do bloco. A característica desse delineamento, como a gente pode observar na imagem ilustrada, a gente tem um sombreamento na linha das árvores, né? E tem a área experimental ao lado. Quando a gente vai colocar as parcelas, se a gente colocar as parcelas distribuídas desta maneira, a gente está alegando que os 3 primeiros blocos, parte dos tratamentos ficarão sombreados e parte dos tratamentos ficarão na insolação do dia a dia. E o último bloco estará totalmente na insolação. Então, a gente tem alguns erros associados só no planejamento do delineamento experimental. Então eu vou estar favorecendo alguns tratamentos e desfavorecendo alguns tratamentos. Porém, se a gente faz a distribuição dessa forma, todos os tratamentos que terão sombreamento, né, e todos os tratamentos estarão expostos à luz solar. Então a gente isola esses efeitos e o erro experimental não será mais um erro experimental, estará associado ao quadrado médio do bloco, né? Então eu terei um quadrado médio de bloco aí que eu vou tirar esse erro dentro do bloco e não vai estar inflacionando o meu erro experimental ou favorecendo ou desfavorecendo algum tratamento. De outra maneira, a gente tem uma outra área em um declive, né? E essa área, como que eu poderia alocar ou distribuir meus tratamentos, né? Então a forma mais ideal seria fazer um bloqueamento nesse sentido e distribuir minhas parcelas de forma uniforme. Essa outra área que a gente vai mostrar aqui são parcelas, né? Ou talhões dentro da minha fazenda, dentro da minha área experimental, onde eu sei que determinados talhões têm uma fertilidade acima e determinados talhões têm uma fertilidade mais baixa, mais inferior. Ou determinados talhões são texturas mais argilosas, outros são mais arenosas. Então, posso estar alocando meus tratamentos dentro desses talhões e amostrando
e colocando então todos os tratamentos dentro do mesmo talhão, dentro da mesma textura e isolando esse efeito de diferentes texturas, diferentes fertilidades dentro do bloco. O mesmo ocorre nesse talhão, então cada coloração poderia ser um tipo de bloco, né? Um bloco a ser colocado todos os meus tratamentos. Ainda a gente tem o delineamento em quadrado latino, né? O que seria o quadrado latino? Ele consiste em colocar o controle local entre as unidades experimentais através de duas fontes de variação. Então a gente teve inicialmente delineamento inteiramente casualizado, em blocos ao acaso, e agora o quadrado latino. Delineamento inteiramente casualizado são quando a gente não tem nenhuma fonte de restrição, a gente não tem nem uma heterogeneidade na área. Quando a gente tem alguma heterogeneidade da área, a gente pode ter a heterogeneidade e realizar um único bloqueamento, isolar um único fator, ter um único fator de heterogeneidade, ou ter mais de um fator de heterogeneidade. Nesse caso, no quadrado latino, a gente tem duas fontes de variação, duas fontes de heterogeneidade na área, e a gente faz um duplo bloqueamento, que é considerado o quadrado latino. A característica principal desse delineamento é que o número de filas é igual ao número de tratamentos. E nesse caso, então, repetições, tratamentos e blocos, né, são todos iguais. Os tratamentos eles são distribuídos de forma sistemática nas parcelas, sendo depois casualizados, né? Então primeiro a gente faz uma distribuição sistemática, depois casualiza os blocos, as filas e as colunas. E o número de unidades experimentais é igual ao quadrado do número médio de tratamentos. Bom pessoal, então conforme a gente mencionou as características desse tipo de delineamento, a gente tem alguns exemplos aqui. Quando eu tenho um delineamento então, em quadrado latino, eu tenho duas fontes de restrição. Então nesse exemplo a gente pode observar a classe textural do solo, a fertilidade, teor de matéria orgânica, que é este caso aí, né? A gente tem várias colorações no solo, desde o amarelo, mais vermelho, um pouco mais escuro, mais enegrecido aí a coloração do solo, significa que eu tenho mais matéria orgânica, um solo com menos matéria orgânica. E do outro lado, próximo ao trator, a gente tem uma lâmina de água, onde ocorre o empoçamento, o encharcamento desse solo vindo de lá para cá. Então eu tenho duas fontes de restrição. Posso fazer o bloqueamento duplo e neste caso vai ser considerado um quadrado latino. Nesse outro caso, eu quero testar 4 tratamentos. Silagem de milho, cana, silagem de sorgo e silagem de milheta. Só que eu tenho 4 tipos de raça de gado leiteiro. Tem o holandês, o gir, o cimental e o jersey. Só que esses gados ainda eles estão em diferentes idades. Eu tenho bezerros de 0 a 2 meses e meio, de 2 meses e meio a 5 meses, de 5 a 7 meses e meio, de 7 e meio a 10 e meio. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloqueamento duplo. Vou colocar as raças, bloquear a raça e bloquear as idades. E vou distribuir os tratamentos de acordo, de forma sistemática, dentro de cada raça, dentro de cada idade. E vou fazer a casualização das filas em relação às colunas. Então, de forma resumida, o que a gente observou nessa sessão do capítulo, da unidade 1 do livro, né? Então a gente tem que avaliar, considerar no planejamento o objetivo geral. No nosso exemplo do livro, a gente tem como objetivo geral da pesquisa avaliar os 20 híbridos de milho na região norte do estado de São Paulo. O objetivo específico desse exemplo do livro, a gente tem que são avaliações pontuais dos cultivares. O número de tratamentos a ser escolhidos depende então do número dos objetivos da pesquisa. Nesse caso, são 20 híbridos de milho. A forma de instalar o experimento a nível de campo vai depender do número de tratamentos, do tamanho da unidade experimental e do recurso disponível dos experimentos. E ainda os pontos que a gente tem que levar em consideração é o controle da área, né, para fazer o correto isolamento
da heterogeneidade local, aplicando o delineamento de forma correta e minimizando, mitigando dessa forma o erro experimental. Na apostila, no livro didático de vocês, nós temos um exercício prático lá. Esse exercício prático se trata de mudas de citros, né? Eu vou ler o enunciado aqui. Então lá fala bem assim: suponhamos suponhamos que abriu um edital de iniciação científica no qual um pesquisador convidou você para participar do processo de seleção. A linha de pesquisa é a área de cultura de tecidos. O projeto que ele propôs foi fazer uma avaliação de clones de laranja-pera obtidos por meio de micropropagação. Esse projeto faz parte de um grande programa de melhoramento dessa cultura. Esses clones serão avaliados em 2 momentos, sendo primeiramente em viveiro, onde os ambientes são homogêneos, e no segundo em campo. Diante do exposto, como devem ser os delineamentos estatísticos e qual a influência disso para a análise de variância de ambos os experimentos. Bom, pessoal, como a gente viu desse exercício prático demonstrado no livro, a gente tem dois experimentos diferentes, né? Um experimento que é dentro do ambiente totalmente controlado, os ensaios estão em um ambiente homogêneo, né? Então não tem nenhuma fonte de restrição, e dessa forma a gente vai considerar um delineamento inteiramente casualizado. E o outro experimento é o experimento a campo, onde a gente tem algumas fontes de restrição, o ambiente não é controlado, então a gente vai delimitar um delineamento em blocos ao acaso. Ainda considerando isso, a gente, na análise de variância, então vai levar em consideração, né, o efeito do bloco, vai isolar todos esses efeitos e mitigar o erro experimental no experimento a campo, quando a gente vai partir para o delineamento em blocos ao acaso. Dessa forma, desses 2 tipos de elementos, a gente torna o experimento com resultados mais precisos e mais confiáveis. Ainda no livro, a gente tem alguns exercícios para resolver. Tem o Faça Valer a Pena, com 3 exercícios lá. Peço por gentileza que vocês respondam esse exercício e me mandem por e-mail para a gente estar corrigindo e discutindo o resultado posteriormente na próxima aula desse exercício. Ok? Obrigado e até mais.